A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que encontro vocês mais uma vez para o nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje nós chegamos ao 32º dia na nossa caminhada. E se esta é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco desde o início, muito obrigada por permanecer neste propósito até agora. Um dia de cada vez, um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez e a palavra de Deus cada vez mais encontrando espaço dentro do nosso coração. Você já olhou para uma situação e pensou assim: isso nunca vai mudar? Ontem, no capítulo de Isaías 31, nós vimos um povo procurando segurança no lugar errado. Mas também vimos um Deus que corrigia porque desejava proteger aqueles que ele amava. Hoje, em Isaías, no capítulo 32, nós vamos encontrar uma nova pergunta. E sabe de uma coisa? Às vezes, não é apenas o medo que nos paralisa. Às vezes é o tempo. Ou até mesmo uma situação. Quando uma situação dura muito tempo, começamos a nos acostumar com aquilo. A desordem parece normal, a bagunça ela aumenta, a gente não percebe, reclama, mas não faz nada. A falta de paz parece fazer parte da vida. Brigas, desavenças, discórdias. É como se isso tudo fosse normal. Mas o coração deixa de esperar por mudanças. Ou seja, a vida continua sem expectativa, é só mais um dia no calendário. Talvez exista hoje uma área na sua vida que pareça uma seca, como o deserto do Saara. Totalmente parada, sem frutos, sem vida e nada. Será que o estado atual de uma situação determina realmente aquilo que Deus ainda pode fazer nas nossas vidas? Esta é a pergunta que nos vai acompanhar durante a leitura. O que Deus pode fazer em uma realidade que não parece ter mais vida? Após a leitura de hoje, nós vamos voltar a essa pergunta e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos para caminhar junto conosco nessa jornada. Mas não vamos responder essa pergunta agora. Vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza. Respire fundo, acalme o seu coração. E agora vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 32. A Bíblia que eu utilizo está na versão NVT, mas se a versão da sua Bíblia for diferente da minha, não tem problema. O importante é caminharmos juntos e permitirmos que Deus fale conosco por meio de sua palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 32. O livramento final de Israel. Vejam, vem aí um rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como um abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como o riacho no deserto e a sombra de uma grande pedra em terra seca. Então, todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam a comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas desta gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes. Deixem de lado a sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco.
Batam no meio do lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade, sempre agitada, ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então, o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada. O povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas, e seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Mais uma vez, nós temos um mix de emoções aqui. Mas Deus mostra cada pormenor para nos mostrar que este é o caminho certo, o caminho para chegarmos até o Pai. E Ele esteve presente, mesmo nos momentos onde o povo estava completamente errado, fazendo um monte de bobagem. Mas antes dessa leitura, nós deixamos uma pergunta a ser respondida. O que Deus pode fazer em uma realidade que não parece mais ter vida? No capítulo 32 de Isaías, nos começou mostrando tudo aquilo que o povo precisava: justiça, proteção, segurança, direção. Mas na realidade era ainda maior, era outra. O discernimento havia enfraquecido, o errado começava a parecer normal. Já reparou que é muito parecido com os dias de hoje? E muitas pessoas viviam acomodadas, como se nada precisasse mudar. E era exatamente esse o perigo. Não era apenas a desordem, mas a indiferença diante dela. Por isso, Deus chama o povo para despertar, acordar de uma vez por todas. A correção não era para destruir, era para romper uma falsa segurança. Era um convite para enxergar a realidade e voltar ao coração de Deus. Então, este capítulo nos apresenta uma grande mudança, até que o Espírito fosse derramado do alto. O deserto se tornaria campo fértil, a justiça voltaria a ocupar seu lugar e o fruto da justiça seria a paz. Essa é a promessa central do capítulo 32. Quando Deus age pelo seu Espírito, aquilo que parecia estéril pode voltar a produzir vida. E é dessa promessa que nasce a esperança. O deserto não precisa ser a palavra final. A desordem não precisa definir o futuro. Deus ainda pode despertar, corrigir e transformar cada um de nós. Talvez hoje exista uma área da sua vida que pareça parada, estagnada, como se você acreditasse que não ia haver futuro e que nada ia ser para você. Mas em Isaías, no capítulo 32, não nos pede para fingir que está tudo bem, mas nos lembra de que Deus não está limitado pelo que vemos agora. O Espírito desperta e a sua justiça coloca em ordem e a sua paz alcança o coração. À luz deste capítulo, quero também compartilhar 3 direcionamentos para levarmos na nossa caminhada. O primeiro direcionamento é este: não se acostume com aquilo que Deus deseja transformar. Às vezes, convivemos tanto tempo com uma situação que começamos a tratá-la como se fosse normal. Mas peça de coração ao Senhor sensibilidade. Talvez o primeiro passo da mudança seja reconhecer: isso não precisa mais permanecer assim. O segundo direcionamento é este: permita que Deus trabalhe também dentro de você. A mudança acontece dentro de nós. Nem toda mudança começa do lado de fora.
Às vezes Deus começa no coração, na maneira de pensar, na forma de reagir, naquilo que precisamos abandonar, deixar de uma vez por todas. Então ore assim: Senhor, mostra-me o que precisa ser transformado em mim. Peça ao Senhor e Ele te mostrará. O terceiro direcionamento é este: não deixe o deserto decidir o tamanho da sua esperança. A esperança bíblica não nega a realidade. Ela olha para o deserto, mas continua confiando em Deus. Talvez você não veja os frutos agora, porque quando a gente planta uma semente na terra, ela precisa de tempo para crescer. Mas você pode permanecer na palavra e, ao continuar a buscar a presença do Senhor e manter o coração disponível para aquilo que Ele deseja fazer, e é aí que a verdadeira transformação acontece. Agora, para levar no coração, o deserto mostra o que está faltando, mas Deus revela o que ainda pode nascer. E em luz disso tudo, a palavra perfeita para o nosso dia de hoje é transformação. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: o Senhor transforma o que precisa ser transformado em mim. Isso não significa que tudo mudará imediatamente, mas significa que não queremos mais permanecer indiferentes àquilo que Deus deseja realizar. E é talvez, ao ler o seu comentário, que uma outra pessoa, também encontre esperança para recomeçar. O versículo para levarmos o nosso dia é Isaías 32:17. A justiça produzirá paz. Sim, trará tranquilidade e confiança para sempre. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Espero que a palavra de hoje tenha lembrado a você de que aquilo que parece seco ainda pode receber vida. Não há deserto que não brote uma árvore. Amanhã nós vamos abrir juntos em Isaías 33 e vamos descobrir o que acontece quando, em meio a tanta aflição, o povo clama e Deus se levanta para agir. Espero encontrar vocês aqui. Não percam o capítulo de amanhã, hein? Até lá, se Deus nos permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Até lá. Tchau, tchau.